Que a paz de Jesus esteja com todos. Boa noite, meus amigos, meus irmãos, meus queridos, que oram por nós, que nos ajudam no trabalho, né, do Evangelho das quintas-feiras. Às quintas-feiras nós estamos fazendo o estudo do livro Vidas Vazias, da nossa irmã Joana de Ângeles. E este capítulo que nós vamos estudar hoje, ele se chama Rei Triunfante. Então nós vamos aprender quem é esse rei triunfante, quais são as circunstâncias que ele nasceu, como ele cresceu e como ele se conformou, né, no sentido de um delineamento do seu comportamento, das suas atitudes, numa época determinada na existência da Terra. Nós vamos aprender com o tema Rei Triunfante. Qual seria a lição do Evangelho que cairia nas mãos desse Rei Triunfante e que nos levaria devagarinho para uma trajetória de progresso, de amor ao próximo, de desenvolvimento da lealdade e da fraternidade entre nós? É esse o trabalho que nós vamos fazer hoje. Então, o tema do Evangelho que nós vamos estudar na noite de hoje, que é o tema correlato com este de Rei Triunfante, quem seria o Rei Triunfante, é uma das lições de Jesus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo nos fala que bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O que nós vamos ver hoje é a respeito da brandura e da pacificidade. Neste capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma lei específica que Jesus determina, baseada em 5 virtudes. Quais são elas? A primeira virtude é a virtude da brandura, que o Rei Triunfante veio nos ensinar. A segunda é da moderação. Seja brando e moderado em seus desejos. O terceiro é da mansuetude, a terceira virtude, que é contrária à violência. Então, sejamos mansos e pacíficos. A quarta é a afabilidade. Então, Jesus vem nos ensinar que nada custa sermos afáveis com aqueles que estão ao nosso redor e que partilham de nossa caminhada de agora. E a última é a paciência. Essa virtude almejada por todos nós, trabalhada diuturnamente nos embates da vida, para que a gente consiga, no autoconhecimento, descobrir o que é que nós precisamos, digamos assim, de quilos, de medidas, para esta paciência, para vivermos a existência de agora. Então, vamos ver aqui no Evangelho do capítulo 9, o que é que nós temos de recomendação do Rei Triunfante para nós. O primeiro, Mateus vai nos ensinar: bem-aventurados os que são brandos. E complementa, porque possuirão a terra. A segunda lição, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, nós temos 2 grandes medidas. Se nós quisermos permanecer na terra, nós precisamos aprender as 5 virtudes. E a primeira que Jesus coloca é a brandura. Se nós quisermos ser chamados filhos de Deus, nós precisamos aprender a paciência. Então, entre a brandura e a paciência, que são as 5 grandes virtudes, nós temos as outras que nós já falamos, né? A moderação, a mansuetude e a afabilidade, para irmos devagarinho construindo essas virtudes dentro de nós, para sermos dignos de permanecer na terra. Então, está aí o começo do trabalho do Evangelho,
que é o link que nós temos para a lição de hoje. Nós vimos que Joana de Ângeles, nesse capítulo 2º do livro Vidas Vazias, ela vai fazer uma trajetória contando rapidamente como estava aquele momento social e histórico no qual Jesus renasceu. Então, ela volta para ver, naquele tempo, como estaria a geografia de nossos corações. E eu gostei muito dessa expressão. E o que me fez nessa semana inteira refletir bastante como está a geografia do meu coração. Nós temos uma geografia física e uma geografia política. Como está a geografia física do meu coração em relação ao que eu já consegui alterar, né, aqueles comportamentos violentos. Como está a geografia do meu coração, a geografia física, do que eu já consegui alterar para a questão das grandes virtudes que aqui nós lembramos como estas 5 virtudes para alcançarmos a Terra, alcançarmos a oportunidade de continuarmos renascendo aqui no planeta Terra e também para sermos chamados filhos de Deus. A gente precisa fazer essas reflexões diuturnas. Então eu deixo a pergunta: como está a geografia do seu coração? Em relação à geografia política, a gente coloca para essas relações, que são os relacionamentos que nós temos, sociais, dentro do nosso lar, com as pessoas que estão conosco, com aquelas pessoas que já participaram do nosso núcleo, né, de convivência e que hoje não participam mais. Sejam elas porque já desencarnaram, sejam elas porque periodicamente saíram do nosso convívio, mas com certeza todas elas permanecem morando na geografia política de nossos corações. Então, Joana vai nos ensinar lá, quando ela faz a introdução a Vidas Vazias, né, que ela vai falar dos 30 temas que ela desenvolve, ela diz algo muito interessante. Ela diz que amar é um treinamento cuidadoso. Por isso que ela recomenda que a gente esteja de olho na geografia de nossos corações. Desde os primeiros dias que nós aportamos na Terra, a partir da gestação, nós vamos ter, enquanto espíritos imortais que somos, nós vamos ter um cuidado muito grande. Enquanto pais, mãe e pai, enquanto mãe, com os pensamentos que nós emitimos, com nossos comportamentos, o que fazemos de nossa vida. Porque tudo aquilo que nós fazemos enquanto aquele espírito se acopla a um corpo que está se desenvolvendo, enquanto feto, em suas semanas todas de desenvolvimento até o nascimento, nós já estamos ensinando aquele espírito. E aí a pergunta é: o que é que nós estamos ensinando enquanto pais? O que é que esse espírito que vem renascer em nosso lar, ele veio aprender conosco? O que é que nós temos para ajudá-lo? A educá-lo, para que ele retome sua estrada de felicidade. Olha que responsabilidade de um tamanho sem fim. Então, amar é um treinamento cuidadoso. Nós precisamos estar atentos para esse cuidado. Então, Joana vai nos mostrar, e também nessa introdução que ela faz ao livro Vidas Vazias, e eu estou sempre reportando a ela, porque são os pontos de partida para a construção dos 30 temas. Ela vai nos colocar a terapia de urgência que nós estamos vivendo. Que terapia de urgência nós estamos precisando agora? Onde é que nós precisamos ir buscar essa terapia? Como é que nós vamos buscar? Como nós vamos aplicar essa terapia de urgência para as nossas vivências? Ela diz
que a terapia de urgência é a doutrina de Jesus. Se ela diz isso, nós precisamos muito conhecer o que Jesus nos ensinou. O que Jesus nos ensinou, nós estamos colocando nas vivências de nossas vidas? Onde está nosso pensamento? Apegado à terra ou apegado aos céus? Quando ela, no início do capítulo 2, que é o capítulo Rei Triunfante, ela coloca Jesus num contexto de renascimento e que estávamos vivendo naquela época, não é? Uma fase de extermínio, de guerras, de ditadores implacáveis. Como estava aquela região que Jesus nasceu? E Jesus renasce, realmente, no momento em que o Império Romano começava o seu esfacelamento. E ele já vinha de uma trajetória em que Júlio César havia se colocado no lugar de Deus. Ele toma para si os atributos da divindade e se proclama Deus. Então, a partir dele, o mundo estaria a seus pés, sendo obediente e seguindo implacavelmente as orientações que ele dava, determinava para o imenso império que foi construído a partir de Júlio César. E aí chegamos, depois de alguns momentos na história, né, em que o próprio considerado César, ele é morto, porque aí depois de Júlio César, todos os outros eram Césares, cada qual com suas ideologias e suas ideias, mas nenhum saindo daquele lugar que era o lugar da violência, que era o lugar de poder, e aí viver na terra, tá? Matando, né? Destruindo, trazendo sofrimentos atrozes. Quando Jesus renasce, Joana de Ângeles nos lembra que havia 400 anos que o mundo havia silenciado a respeito da vinda do Messias. Nenhum profeta mais, nesses 400 antes da vinda de Jesus, havia surgido e se pronunciado sobre o retorno ou a vinda desse rei triunfante, desse Jesus que viria para salvar todos aqueles que estavam em sofrimento. Então, nós vamos ver como é, desligando o celular, como é que naqueles momentos históricos, né, estávamos nós, que certamente estávamos reencarnados naquele momento, né? Como é que nós estávamos no momento em que Jesus chega? Um silêncio sepulcral sobre a vinda do Salvador. E Jesus chega num local em que aquele que comandava o local, que era o Herodes Antipas, ou Herodes o Grande, Joana vai se referir a ele, ele era um homem muito turbulento, muito violento, ele matava tanto no palácio como nas ruas qualquer pessoa que se insurgisse contra qualquer coisa que estivesse sob o seu comando. Ele mandava matar na hora. Ninguém podia fazer nada, dizer nada que ele pressentisse, ou aqueles que o seguiam, né, que era algo contra o seu governo. Então, por que Herodes Antipas, Herodes o Grande, ele se comportava desse modo? Como é? Muita gente acha que Herodes era judeu, mas não era. Herodes era idumeu, não era judeu. Ele destruía os judeus com uma ferocidade tamanha que o povo ficava estarrecido. Então, nós temos que ir buscar na história essas referências para a gente entender aquele momento político, religioso que era a religião do Sinédrio, né, gente, dos judeus. E aquele homem que governava os judeus, que estava ali, ele era um judeu contra outros judeus? Não, ele era idumeu. E quando a gente vai fazer a pesquisa para os povos idumeus, vocês podem fazer,
usando o Google, viu, gente? Eu fui no Google e fui pesquisar, e fui no Velho Testamento, e fiz uma pesquisa a respeito desses povos. E aí fui aprender que esses povos eram beligerantes, eles viviam em cavernas, né? E eles tinham uma violência imensa dentro dele. Espíritos que viviam na brutalidade ainda. E Herodes Antipas, ele realmente era desta tribo dos idumeus. Quando tinham deuses próprios, né, faziam sacrifícios humanos, e ele consegue, com muita habilidade, chegar a Israel e lá, com muita habilidade, cair na graça de Roma e então ser indicado para ser o gestor daquela região na época que Jesus veio. Então ele matava os judeus de graça, matava a rodo, como se diz, como Joana nos apresentou. Mas, antes da vinda de Jesus, relata Joana que um grupo de espíritos designados por Jesus vem aplacar aquele sentimento da multidão de medo, de terror, de ódio, de horror, de guerras. E esses espíritos convidados foram filósofos, músicos, poetas, sábios. Olha que coisa! Eu acho fantástico isso. E Jesus convoca essas criaturas, seus amigos, para que renasçam em vários lugares do planeta Terra, em várias culturas diferentes, e tragam a melodia do amor para preparar a sua vinda. Tanto que, apesar da existência de Herodes Antipas, Herodes o Grande, já existia um clima de esperança naquela região. E Jesus renasce. Jesus renasce para ser o psicoterapeuta de urgência, lá no tempo dele, em todos os séculos depois dele, e especialmente agora, nesse momento de transição que nós estamos vivendo, para preencher. Jesus renasce para preencher os espaços mentais vazios, o tempo que nós precisamos usar em reflexões profundas a respeito do o que é que nós estamos fazendo aqui, para onde nós queremos ir, se nós queremos ser exilados para outros planetas inferiores, né? Ou queremos permanecer na Terra, trabalhando pela nossa melhoria espiritual. Então, Joana nos diz que a gente precisa diluir esse anestésico psíquico. Como é que a gente entende isso? Nós vamos ver as queixas de muitas pessoas que não têm o que fazer, que fica de dentro de uma sala para uma varanda, que olha e não vê nenhuma perspectiva de melhoria em lugar nenhum. São as pessoas pessimistas, né? São as pessoas que não enxergam as lições de Jesus, que não sentem em seu coração, porque para compreender Jesus é preciso sentir Jesus. Como é que eu sinto Jesus? Trazendo as suas lições para a minha vida cotidiana, para tudo que surge em minha vida, como aquilo que eu chamo de dificuldades. Mas, na verdade, essas dificuldades pertencem à labuta da vida, que nós precisamos enfrentar com paciência, com equidade, com harmonia, sem perder a harmonia de dentro de nós. Então, esses queixosos do mundo, essas pessoas de vidas vazias, como nos explica Joana de Ângeles, elas precisam trabalhar por elas mesmas para diluir esse anestésico psíquico que está convivendo com elas. Na nossa lição de hoje, que é Rei Triunfante, que aí a gente fez a pergunta, você quer ser triunfante na terra ou nos céus? Entenda os céus não um lugar específico, onde nós queremos ir e ficar lá sem fazer nada, porque os céus é lugar de muito trabalho, não se esqueçam disso.
muito mais trabalho do que aqui onde nós estamos. Se vocês pensam que aqui estão sofrendo muito, que não tem saída para a vida, que a saída é o suicídio, que a saída é o desespero, que a saída é a depressão, estão muito enganados. Porque em outras faixas, onde nós conectamos o nosso pensamento, a nossa ideia, nós poderemos sofrer muito mais do que sofremos aqui onde nós estamos. Às vezes eu vejo e olho, criatura, você tem uma casa para morar, você já é aposentado, aposentada, você trabalha, você tem um emprego, você estudou para isso, você aprendeu tantas coisas. Coloque em prática o que você pode fazer. Esses dias, ouvindo o depoimento de uma moça, que ela disse que no auge do desespero da pandemia, ela se lembrou que a avó tinha ensinado ela a costurar e que ela ia fazer daquela costura que ela aprendeu quando era criança quase, porque era adolescente, o meio de vida e ela iria ganhar dinheiro com aquilo. Então ela foi atrás, ela procurou os recursos, tinha uma máquina antiga que a avó tinha dado a ela, mandou consertar e ela começou a fazer as blusinhas de verão, as roupinhas que ela aprendeu e foi para o YouTube procurar quem ensinasse a ela mais coisas, porque não podia sair de casa, estão lembrados? Então ela foi aprendendo, aprendendo, e como ela estava feliz que agora, melhorada a pandemia, ela tinha um grupo de pessoas que já procuravam para encomendar roupas e que ela conseguiu ganhar dinheiro para sobreviver. Não faltou alimento em sua casa. E ela conseguia pagar as contas mínimas de uso de energia elétrica, né, e de água que ela tinha como seus deveres, suas responsabilidades. Está vendo aí? Ela sai de uma possível depressão para sair triunfante da pandemia. E me disse que no momento que ela estivesse organizada, ela ia colocar em prática uma outra coisa que ela aprendeu com a avó, que era fazer sapatinho de tricô, e queria colaborar com o programa da gente no Recanto de Potira. Eu quase chorei. Eu digo, meu Deus, por que todo mundo não ouve essa mulher? Eu queria trazer essa moça para dar um depoimento, para contar para as pessoas que estão aí adoecidas, porque não tem nada para fazer. Como é que pode? Né? Com recursos em sua mão, em suas mãos, que às vezes são recursos herdados de outras pessoas, parentes, avós, antepassados, que deixaram em suas mãos um tesouro. A gente tem tesouro nas mãos. A gente precisa usar esses tesouros. E Joana abre o capítulo 2 do seu livro Vidas Vazias, dizendo o seguinte: ninguém que o encontrasse ficava insensível ao seu magnetismo. Amavam-no ou odiavam-no de imediato. Ela vai também nos alertar que desde o tempo que Jesus chegou lá na sua região, quando ele começou a ensinar, né, dali a partir do mar da Galileia, a sua voz que era local, ela foi se espalhando, o seu amor se irradiando, até chegar ao Sinédrio. E quando o Sinédrio tomou conta que do que esta personalidade estava fazendo, entendeu que ele estava contra a lei de Moisés. E aí começou a perseguição infame, porque nunca, nos ensina Joana de Ângeles, nunca, desde o momento em que ele começou a nos ensinar as suas lições, a massa se dividiu entre aqueles que o amavam e aqueles que o odiavam. Então Jesus sempre foi e sempre será, por enquanto, este marco de divisor. Os que o amam, os que já aprenderam a amá-lo e aqueles que continuam odiando os ensinamentos de Jesus. Eu então, refletindo, vi claramente
Se você está preso à terra, no sentido de poder, de posses, se você não quer se resolver por uma mudança efetiva em sua vida, você está querendo a terra como prêmio por estar aqui. Nós estamos querendo estar na terra, os espíritas sinceros, que trabalhamos, que estudamos, que entendemos, que nos esforçamos para construir um caminho diferente para nós, para mim, o meu caminho. Não é igual ao seu caminho. A minha construção de conhecimento não é igual à sua construção. Mas vamos nos lembrar que a gente tem duas virtudes, que é a fraternidade, que é a solidariedade, para que aquilo que eu não aprendi ainda, um irmão meu que já aprendeu, ele vai me ensinar. E eu vou aprender. Então, devagar, como nos ensina Joana de Ângeles, eu vou diluindo meus entraves psíquicos para ir me aproximando das lições de Jesus. E em me aproximando, eu vou pondo em prática aquilo que eu aprendi. Então, sempre o desejo de destruir e banir as lições de Jesus do planeta Terra estiveram juntos com os seres humanos. Nós estamos, assim, divididos, né, nessa questão de amar e odiar. Quando eu amo Jesus, quando eu odeio Jesus. Então, aquela voz mansa do mar da Galileia sempre foi uma voz amada e odiada. E em sendo amada e odiada, eu preciso ver onde eu me encontro. Se eu me encontro no lado do amor ou no lado do ódio. Vejam que todos aqueles que estão no lado do ódio, olha, vocês façam uma diferença. Existe uma diferença profunda entre falar de Jesus, falar sobre Jesus e não amar Jesus. Falar de Jesus, conhecer as suas lições profundas, mas não colocar em prática para a minha vida. Então eu quero continuar fazendo o que eu faço, mas eu quero falar de Jesus. Não combina. A gente precisa ir fazendo esse trabalho de rompimento com o homem velho que nós somos ainda, para a construção desse homem novo. Dois momentos na história da humanidade são semelhantes e marcantes. Um é esse que eu falei para vocês, quando Jesus vem e encarna naquele local, nascendo em Belém e lá em Israel. Um outro momento semelhante em que Jesus envia para o planeta Terra para reencarnar entre nós filósofos, sábios, músicos, poetas. Olha a Pleiade, é sempre um canto de amor, é sempre um convite para tocar a transcendência. Vocês precisam tocar a transcendência. E Jesus envia esse pessoal. Devagarinho, no século XIV, no século XV, no século XVI, intensifica no XVII, para que a gente pudesse pisar no século XVIII. Mas o que é que aconteceu no século XVIII? Mas o que aconteceu no século XVII na história da humanidade? Para que Jesus novamente fosse lembrado, amado e odiado, como sempre fizemos. Ele prepara a era nova, a era das luzes, a chamada de iluminismo, para combater as trevas milenares que nós vínhamos vivendo de ódio e sofrimento. Ódio, guerras, sofrimento. Sempre calados. Ninguém podia se pronunciar. Pronunciando-se qualquer coisa a respeito da geografia física, a respeito da astronomia, a respeito das relações humanas,
era levado à fogueira para ser queimado. A boca, ela tinha que ser calada. Mas Jesus rompe a era medieval, trazendo uma melodia de renovação, uma melodia de luzes. Olha que expressão, século das luzes, chamado, tá? Esse movimento de cunho cultural que vem quebrar toda essa loucura construída antes do acordar da humanidade. Esse século XVIII, marcado pelas luzes, também foi preparado por Jesus. As luzes dos filósofos, as luzes dos sábios, as luzes dos poetas. Por que Jesus faz essa preparação? Para que no século XIX surgisse o Espiritismo. 18 para 19. Então surge o Espiritismo, nos albores dos séculos das luzes, anunciando o Consolador prometido, anunciando uma renovação de ideias. E nós continuamos os mesmos, amando e odiando Jesus, preferindo a terra em detrimento dos céus. Nós não mudamos. Parece que o sofrimento é uma atração de negatividade, que nós temos uma verdadeira noia, por isso aí vamos chamar assim. Que coisa! O terapeuta fantástico, maravilhoso que é Jesus. Ele vem novamente dizer: é agora o momento que vocês vão escolher. Ou permanecem na Terra, ou vão para um planeta de desterro, ajudar a cultura de lá, ensinar como se faz o fogo, ensinar como se sai das cavernas, ensinar o progresso à custa de muito sofrimento, à custa de tudo. Então a gente volta para morar nas cavernas e vai viver todas essas experiências, mas levando um conhecimento aqui da Terra. É isso que você quer? É isso que eu quero? Ou nós queremos permanecer na Terra porque já aprendemos a lição da brandura e a lição da paciência? Vamos lá para as virtudes. Está aqui, não é? Esse século das luzes, as pessoas acreditavam que o progresso iria resolver tudo, porque até então não existia progresso. Existia o mesmo comportamento. Quantas vezes renascemos nesses 1000 anos? Eu pergunto. Quantas vezes sofremos? Quantas vezes morremos? Quantas vezes nos rebelamos? Quantas vezes tentamos amar e destruímos? Quantas vezes? Mas agora é diferente. Agora é diferente. Porque agora está lá no capítulo 9. Bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, meus amigos, nós queremos continuar aqui no planeta Terra. E nós estamos lutando conosco mesmos para podermos ser considerados filhos de Deus. Que a paz de Jesus nos encubra, nos dê fortaleza, força de vontade, pensamento firme, para a gente não desistir dessa trajetória que a doutrina espírita nos aclarou, nos ensinou, nos colocou em nossas mãos no século XVIII. E que a ciência vem devagarinho comprovando a imortalidade do espírito, porque a prova de que nós existimos além do corpo biológico será dada pela ciência. São os neurocientistas que chegarão um momento que não está longe e vão dizer: o espírito existe, é uma realidade. Que a paz de Deus esteja conosco e nos encha de amor, felicidade e harmonia nesse final de semana.